Olá, gente, tudo bem? Vamos a mais um episódio de Olho no Mercado e dessa vez nós vamos falar sobre ações. Eu tenho percebido que o número de investidores que estão entrando na Bolsa de Valores tem aumentado cada dia mais. E desses investidores, a maior dúvida é, afinal, qual ação eu vou comprar para a minha carteira? E pensando em ajudar esses investidores, eu chamei o Léo Monteiro, que ele é analista do Research, para a gente conversar um pouco mais sobre qual ação escolher para a sua carteira. Muito obrigada, Léo, pela presença. Oi, Jéssica, tudo bom? Eu que agradeço. Bom, vamos começar. Digamos que tem muitos investidores começando agora e que a maioria não tem ideia de como escolher a ação para a carteira. Eu queria que você apresentasse para a gente quais são os principais fatores que um analista ou que um investidor tem que analisar para trazer alguma empresa para dentro da sua carteira de investimento. Olha, eu acho que, antes de mais nada, o investidor tem que entender que quando ele compra uma ação, ele não está só comprando aquele ativo financeiro lá no home broker, não. Ele está se tornando sócio de uma empresa. Então, da mesma forma que se alguém te chama para ser sócio de um negócio, você não vai aceitar antes de estudar sobre o que é esse negócio, você tem que fazer o mesmo com uma ação. Então, eu acho que antes de você comprar qualquer ação, você tem que entender o que essa empresa faz, qual é o histórico dela, em que setor essa empresa está inserida, quem gera essa empresa, em que fase de crescimento está essa empresa, se ela está começando agora, se ela já é uma empresa consolidada no setor, quais são as perspectivas para esse setor e por aí vai. Mas eu acho que essas são as principais características antes de se investir. São muitas informações. Eu tenho certeza que muitos investidores devem ficar ainda um pouco confusos de como analisar tudo isso. Mas eu tenho procurado saber um pouco mais quais são as principais dúvidas e eu vejo que tem uma questão que paralisa alguns investidores, que é a seguinte. Bom, eu tenho a possibilidade de investir numa empresa gigante, como o Itaú, ou então numa small caps, que talvez tenha uma possibilidade de crescimento a longo prazo maior. Enfim, qual a diferença de investir numa empresa mais consolidada e uma que está com uma perspectiva de crescimento ainda? Então, eu acho que em termos operacionais, a diferença entre uma empresa consolidada e em crescimento são as margens dessa empresa, ou seja, empresas consolidadas geralmente têm margens mais estáveis, geralmente têm margens maiores, enquanto as margens das empresas pequenas geralmente são muito baixas ou até mesmo negativas. E eu acho que, refletindo para o investidor, eu acho que, por consequência, empresas mais consolidadas geralmente repartem a maior parte dos seus lucros aos investidores, por meio de dividendos, proventos, enquanto empresas em crescimento, elas geralmente reinvestem todo ou quase todo o lucro no negócio. Boa. Mas aí, qual que eu vou escolher para minha carteira? Como que eu vou saber quando escolher uma empresa mais consolidada e quando escolher uma small caps, por exemplo, na minha carteira? Olha, boa pergunta. Eu acho que não é uma questão de quando, mas para quem esse tipo de investimento se faz correto. Acho que, no final das contas, o investidor ele tem que sempre olhar o risco e o retorno. Quando ele investe em uma ação que está começando agora, ele está investindo que muitas vezes as perspectivas são mais imprevisíveis. A possibilidade de retorno no longo prazo pode ser maior. O retorno no longo prazo pode ser maior, mas o risco que ele está correndo é maior também. Quando o investidor ele investe numa empresa consolidada, ele geralmente tem uma previsibilidade bem maior. E aí, muitas vezes, ele consegue achar a diferença entre, se ele fizer usar as métricas corretas, ele consegue achar os retornos através da diferença entre o que ele considera o valor justo da empresa e o valor que a empresa está sendo negociada hoje em dia. Boa. Mas então, pensando nisso, né, o que é o valor justo pela empresa, ou empresa que tem uma perspectiva de crescimento, eu tenho ouvido falar muito sobre alguns termos. O primeiro dele é o Growth Investing e o segundo é o Value. Qual a diferença dos dois e quando usar e qual a perspectiva que eu vou ter de retorno usando o Growth ou usando o Investing, o Value? Legal. Então, o Value Investing é justamente investir em empresas consolidadas, empresas boas,
que estejam sendo negociadas a um valor que você considera um valor não justo para o que ela realmente vale. Enquanto o growth, ele foca muito mais nas perspectivas futuras, no sentido de ser um case mais disruptivo. Então, muitas vezes, o growth investing é investir em ações do setor de tecnologia, muitas vezes empresas que têm margens negativas, que dão prejuízo hoje em dia, mas que têm possibilidade de gerar grandes retornos no futuro. Não existe um investimento correto. Acho que, como eu disse, depende do perfil do investidor, são estratégias de investimentos. Muitos fundos, por exemplo, usam a métrica, a estratégia de value investing. O próprio Warren Buffett, ele é um adepto dessa estratégia para todos os investimentos que ele faz. Mas tem muita gente que gosta de investir achar a grande sacada da bolsa e investir em empresas growth. Eu acho que, como eu disse, no final é tudo uma questão de perfil do investidor. Mas só para confirmar, growth quer dizer que as empresas são pequenas? São tudo small caps ou não? Não necessariamente. Muitas vezes as empresas growth são empresas que têm uma perspectiva futura boa e muitas vezes, principalmente hoje em dia, o mercado paga muito caro por empresas desse tipo, principalmente do setor de tecnologia. Então elas não necessariamente são small caps, mas são empresas que ainda estão em um estágio de maturação diferente. Existe uma diferença muito grande entre você dizer que uma empresa é uma small cap baseada no tamanho de mercado dela e o que ela é de fato na prática e o que ela pode ser no futuro, no dia a dia da empresa, muito mais do que a cotação da empresa na bolsa. E dizer que as empresas growth vão gerar maior crescimento no futuro não necessariamente é verdade. Até porque no value investing você está tentando achar um retorno também na diferença entre o preço justo e o preço atual. E para você ter um valor justo, para você encontrar valor, essa empresa também tem que crescer. Legal. E, bom, de dicas finais, o que você aconselha para quem está começando a investir em ações e está com uma série de dúvidas sobre qual ação comprar, se eu entro em IPO, se eu não entro, se eu compro em small, se eu não compro small, enfim, quem está entrando nesse mundo mais, vamos dizer assim, cheio de questões, que é o mundo da renda variável, o que você aconselha? Sim. Legal, achei uma boa pergunta, até porque você tocou num ponto bem interessante no começo da entrevista. Eu acho que, de fato, o investidor brasileiro está mudando a forma como ele investe, o perfil de investidor está mudando, e ele está tendo que procurar ativos que exigem, de fato, um maior nível de risco. E para ele conseguir mitigar esse risco, ele precisa estudar e ele precisa de uma assessoria especializada. Então, acho que, antes de mais nada, ele deve procurar a ajuda de um assessor, traçar os objetivos dele, o perfil dele, e procurar ajuda especializada e estudar também. Acho que a educação financeira é fundamental. E aqui na Ativa a gente tem uma equipe especializada de research, a gente prepara carteiras recomendadas para todo o perfil de investidor. Se o cliente que ele quer começar a investir em empresas que pagam dividendos, a gente tem carteiras de dividendos, temos carteiras que tem foco em ESG, que acho que é uma mudança aí de investimento que vem para ficar. E a minha dica é que ele procure ajuda e estude também. Boa. Então é isso, muito obrigada, viu, Léo? Foi ótimo a sua participação, espero contar com você mais vezes aqui no De Olho no Mercado. E vocês que gostaram do tema, tiverem qualquer dúvida ou sugestão de novos temas para serem abordados aqui no De Olho no Mercado, deixem aqui nos comentários, que aí com certeza ou eu vou responder, ou então a gente vai trazer um novo especialista para tratar desse assunto aqui no De Olho no Mercado. Muito obrigada, viu, Léo? Eu que agradeço, Jéssica. Foi muito bacana conversar aí com você e sempre que você precisar aí, só chamar. Tá bom. Muito obrigada, gente. Tenham um ótimo dia e vamos para a próxima. Tchau, tchau.